Bom dia, galerinha, bem-vindo novamente ao canal Código na Veia. Mais uma vez aí estamos iniciando mais um vídeo aula aí. Tô focando bastante nos vídeos de Flutter agora, tá? Tem mais alguns vídeos aí para fazer de .NET, Core, mas tô focando bastante em algumas aulas aí em Flutter, que é o que eu tô focando os meus trabalhos agora. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, peço que vocês aí compartilhem os vídeos aí com seus amigos aí, dê um curtir pra gente aí, se deixar um comentário também, né, eu agradeço, mas não deixe de compartilhar com os amigos aí, se inscrever no canal aí para que a gente venha continuar aí fazendo esse trabalho aí. Bom, pessoal, sem mais delongas aí, vamos iniciar mais um vídeo de Flutter, onde eu vou estar falando hoje aqui sobre vamos conectar uma aplicação Flutter com o Firebase. Bom, eu fiz uma aula, né, umas aulas passadas aí, aonde nós fizemos, né, integramos uma aplicação Flutter Flow, né, com o Firebase, né. Muitas pessoas gostaram aí. Quem não sabe, isso aqui é uma plataforma aí de Flutter, porém ele é uma plataforma no code aí, né, onde você apenas raça os componentes, muito bacana. Eu fiz uma aplicaçãozinha aí fazendo integração aí com a autenticação, né, e fazendo outras coisas, integrando essa plataforma aqui, né, apenas arrastando os componentes aí, né. Eu não lembro mais, né, mas foi num vídeo aula que eu fiz aqui. Quem quiser ver ali, é muito bacana. Quem às vezes não quer codificar, né, que eu aconselho que se codifique e entenda a programação por trás, como funciona, por mais que você esteja arrastando componentes aí, né, uma hora ou outra aí você precisa criar alguma coisa diferente aí, né, que às vezes, embora tenha muita possibilidade ali dentro, eu acho que dá para fazer uma aplicação muito boa, né. Nós fizemos, acho que foi essa aplicação aqui de filmes, eu não lembro mais, né, mas está lá no vídeo, tá, pessoal? Faz um tempinho que eu fiz aqui, e hoje eu vou fazer uma proposta diferente. A proposta é quase a mesma, tá? Nós fizemos essa aplicação aqui, né, e muito bacana até, né, a gente conseguiu, né, fazer uma aplicaçãozinha aí, né, vendo como funciona a integração dessa aplicação aqui com o Firebase. Para quem não conhece, o Firebase ele é uma aplicação aí do Google, né, onde a gente é o nosso back-end aí, vamos dizer, né. Nós não precisamos, né, a gente faz uma integração aqui nessa plataforma do Google aqui, que é cloud, tá, pessoal? Isso que é bacana. É uma aplicação aí que fica na nuvem, é cloud, e ele vai fazer toda a parte de back-end para você. Você vai precisar montar, né, o seu front-end, fazer as integrações, né, com o Flutter, ou que seja, né, uma outra aplicação que você queria fazer aí. Bom, mas sem mais delongas aí, só demonstrando aqui, né, a aplicaçãozinha, acho que nós fizemos. Aqui tá, né, a gente consegue fazer login e tal, né, eu fiz nas aulas passadas aí, muda de página e tal. Mas a intenção agora não é essa aqui, né, eu vou até fechar esses caras aqui, né, a gente vai fazer uma proposta aqui, aqui tá vendo, demonstrando, fazendo as nossas aplicações aqui, tá, baseado no Flutter Flow, tá, mas nós vamos fazer um pouco diferente aqui, onde nós vamos fazer diretamente com o Flutter. Nós vamos codificar e vamos fazer as nossas integrações aí com o Flutter. Bom, sem mais delongas então, né, vamos lá. Quem não, novamente, só reforçando aí, se inscreva no canal aí para que a gente venha continuar com esse trabalho aí. Bom, sem mais delongas, vamos aqui. Eu vou vir aqui na minha pasta aqui, eu tenho uma pasta chamada Flutter aqui, tá? Eu vou criar aqui uma pastinha aqui chamada de... na verdade, eu nem vou criar nessa, desculpa aí, eu vou criar uma pasta aqui chamada... Bom, vai nessa aqui mesmo, tá? Tem uma pastinha chamada Flutter. Eu vou dar o nome aqui de...
canal código na veia. E aí, dentro dela aqui, eu vou criar uma aplicação para a gente. Então, eu vou abrir meu Git Bash aqui mesmo, que é o meu terminalzinho aqui que eu tenho aqui. Tá? Eu vou iniciar uma aplicação por ela aqui mesmo, usando o terminal do GitHub. Tá? Então, né, como eu já havia falado nas outras aulas aí, que eu já falei um pouco de Flutter, né, iniciando uma aplicação em Flutter, eu vou criar uma aplicação aqui em Flutter, onde a gente cria aqui pelos comandos Flutter Create. Vou dar um nome aqui para minha org, aqui, que isso é muito importante na hora da gente publicar lá, para que a minha loja saiba a aplicação certa lá, né? Então, isso seria um ID lá para nossa aplicação, para que não venha ter problema. Então, eu vou dar um nome assim de .br, e aqui eu vou dar meu nome, eu vou colocar código na veia. Tá? E vou dar um nome de aplicação aqui, vou colocar qualquer aplicação aqui. Vamos fazer um nome aqui, consultório, sei lá, consultório. Total, vamos pôr o consultório mesmo. Deixa eu pensar no nome aqui, pessoal. Sempre isso é um nome legal para a gente criar aqui. Embora isso não venha a fazer parte, tanto faz o nome aqui, tanto faz a aplicação que a gente vamos fazer. Mas eu vou só colocar o nome aqui de... Vou pôr aqui, vou colocar loja mesmo, tá? Loja, só loja, tá? Vai ficar lógico, vai ficar uma aplicação chamada loja, tá? E aí ele vai criar para nós aqui uma aplicação aqui dentro chamada loja, que vai criar uma pastinha, e já está criada a nossa pasta. Deixa ele terminar de criar o projeto, né? Para que a gente venha iniciar o nosso projeto. Estão rodando aí, dando um pull get na nossa loja, tá? Na nossa aplicação, e perfeito, pessoal, já terminou de criar. A única coisa que vamos fazer aqui vamos entrar dentro da loja, dentro da nossa pastinha loja, onde você pode ver as pastas que foram criadas aqui dentro, tá? Pelo terminal. E agora vamos iniciar o nosso VS Code, dando no terminal .code ponto, espaço ponto. Beleza, ele já abriu aqui, né, no meu outro monitor, o nosso VS Code, tá? Onde a gente tem aqui a nossa, onde ele foi criado o nosso aplicação no meu VS Code. Bom, dentro da página, da pasta, como todo mundo, todos já que seguiram as nossas aulas antepassadas ou já tem um pouco de conhecimento no Flutter, sabe que dentro da pasta lib tem um arquivo .dart, que o Flutter é baseado na linguagem Dart, tá? E tudo é baseado em Dart aqui. Até mesmo todos os componentes e por aí vai. Pessoal, então ele já cria essa aplicação padrão aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer nessa aplicação padrão, eu vou excluir algumas linhas de códigos aqui que eu não quero. Eu sempre gosto de criar um outro arquivo para nós iniciarmos a nossa aula aqui. Eu deixei essa parte aqui, onde ele cria aqui o nosso stateless, tá? Quem já viu em algumas aulas a diferença entre stateless e stateful, tá? Mas como aqui vai ser uma aplicação estática, eu não preciso pôr stateful para mim não ficar consumindo a memória aqui. Eu vou deixar com este nome mesmo aqui, tá? Aqui vai ficar com esse cara aqui mesmo. A única coisa que eu vou colocar nesse nome aqui, eu vou colocar como a loja, virtual, sei lá, por aqui mesmo. Loja de calçados. Vou deixar só loja, só para não ficar muito coisa aqui, até porque não é o nosso intuito aqui. Aqui eu vou colocar loja também, tá? E beleza. Até aqui eu vou deletar esses comentários aqui para não ficar até aqui beleza, tá? Pessoal, aqui eu vou remover esse cara aqui, né? Não sei nem porque eu escrevi.
e vou colocar um arquivo .dart aqui. Bom, pessoal, ele logicamente vai reclamar que pois não existe esse cara aqui, e eu vou criar dentro de lib uma pastinha chamada de views ou pages, né? Geralmente alguns projetos meus eu escrevi pages e por aí tanto faz, tá? Então aqui ele já está reclamando. Eu tenho um plugin aqui que ele faz ele descreve aqui na linha que está com erro, tá? Ele descreve, quem quiser saber, chama, acho que erro links, mas você vem aqui em extensões, eu tenho essas extensões aqui, e deixa eu ver aqui, até eu consigo ver os... Deixa eu só digitar aqui que vai ficar mais fácil. E aí você consegue ver aonde ele descreve aqui para você esse plugin aqui, tá, pessoal? Error Links. Já está instalado aqui para mim. Quem quiser instalar no seu VS Code aqui, é legal porque ele vai mostrando para você, ele descreve aqui na frente em vermelho e tal, né? Aí, ó, o método home não está definido por um tipo MyApp aqui, tá? Fazer correções, tal, beleza. E nós vamos fazer essa correção agora criando dentro de view um arquivo home.dart. Beleza? Esse arquivo .home.dart, eu só vou copiar importar esse cara para cá, para não ficar digitando. E aqui, pessoal, temos um comandinho chamado state, str, né? Você pode vir ou stl, ele vai mostrar para vocês o que você já quer criar. Um widget stateless ou stateful. Vamos criar um stateless porque a gente vai estar com estático mesmo, tá? E aqui eu vou mudar só para home e aqui abaixo home. Feito isso, pessoal, é para estar resolvido. Aqui a gente vai só fazer a importação. Clicando duas vezes aqui vai abrir uma lampadinha aqui e já vai falar para você importar o seu que já importou aqui embaixo, já resolvemos. Outra coisa que ele está reclamando aqui, ó, prefere o const com o conceito de construtor. Aqui eu vou deixar const para assumir esse errinho, tá? Você pode clicar na lampadinha e já vai adicionar um const para modificar. Só para não ficar aquele errinho ali, tá? Então, aqui nós estamos fazendo só uma aplicaçãozinha, só para a gente conseguir avançar com o nosso projeto aqui. Feito isso, pessoal, eu só vou mudar aqui o meu emulador. Eu vou pôr o meu emulador aqui. Talvez eu tenha que parar um pouquinho para ele iniciar o meu emulador aqui. E para que a gente venha começar já a rodar esse projeto. Enquanto ele vai iniciando aqui, vamos fazer algumas coisas aqui neste carinha aqui. A gente tem aqui já, nesse cara, um app, um material app, né? E já tem algumas coisas aqui. Eu vou fazer na minha home aqui. Eu acho que eu preciso só passar um scaffold aqui. Eu só vou mudar isso aqui para scaffold. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui só para ele carregar para mim. Então aqui eu só tenho um scaffold. Dentro de scaffold a gente tem uns componentes. Tem um home. Opa! Deixa eu ver aqui. Dentro de... Opa! App. Deixa eu ver se eu tenho o app aqui. Eu não lembro de cabeça. Dentro de scaffold. Mas vamos dar um Ctrl F12. Vamos dar um F12 aqui dentro de scaffold. Só para me lembrar que enquanto ele está carregando algumas coisas aqui para mim. Tá? E a gente já vai adiantando a nossa aplicação aqui no nosso VS Code. Não foi, mas deixa eu dar um... Opa, deixa eu dar um F12 novamente para ver que ele abrir para mim aqui o... Deixa eu ver o que tem de componentes aqui que a gente possa usar ali. Bom, pessoal, pelo que eu vi aqui... Vamos fazer um pouco diferente aqui. Então, em vez de scaffold aqui, eu vou dar um material
material app, tá? E dentro dele aqui, provavelmente eu tenho um componente aqui do get chamado home, tá? Tá um pouco lento aqui, é porque só está carregando esses caras aqui. E aí, beleza, pessoal, dentro de home aqui, eu vou conseguir passar um scaffold na nossa aplicação, que é o que eu quero aqui, tá? Passando o scaffold, vamos fazer a nossa aplicação aqui. Eu quero que ela tenha um background aqui, color, de colors. Vou colocar black mesmo, tá? Uma cor aqui para ele, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou passar para ele aqui um app bar, tá? Esse app bar aqui, eu quero que ele aí ele vai ter que herdar da nosso construtor aqui o app bar, certo? E dentro de app bar a gente tem o nosso, acho que é título e texto, e passamos para ele aqui um texto. Vou colocar aqui a loja também para ficar dentro dele aqui. Vamos dar aqui eu vou pedir para ele dar um const também, só para ele sumir esses erros. E o que eu posso fazer aqui, eu quero que deixa eu dar um Ctrl S para ele salvar aqui. Quero mais que eu quero que ele faça aqui. A gente pode pôr dentro de app bar. Bom, pelo menos deixa eu pôr um ponto e vírgula, aqui, só para ele quebrar a página aqui para mim. Aqui a gente tem uma aplicaçãozinha aqui, que é de uma outra aplicação que eu estava testando. E vamos vir aqui no nosso terminal e mandar rodar essa aplicação só para a gente ver. E aí a gente vai fazendo alguns ajustes aqui. Nada demais, até porque a intenção não é fazer a aplicação, é fazer a conexão lá com o nosso Firebase. Ainda eu não fui para o Firebase, tá? Mas vamos vir aqui a nossa aplicação aqui no terminal. Ele, quando fica sempre carregando esse carinha aqui, ele demora um pouquinho, tá? Então vamos lá. Flutter Flutter Room. Beleza, pessoal? Vamos dar um Enter aqui e vamos esperar ele carregar aqui o nosso aplicação. Ele vai carregar um pouquinho aqui. Eu vou aguardar, eu vou pausar o vídeo um pouquinho só para que não fique demorando muito o vídeo, tá? Então, assim que ele terminar de carregar aqui, eu volto com o vídeo. Beleza, pessoal? Iniciou aqui o meu app aqui, tá? Só mudar aqui que eu escrevi errado aqui. Beleza? Vou dar e aí, dou um Ctrl S para salvar e vou dar um R aqui conforme as orientações que ele está falando aqui. Então, eu vou dar um R minúsculo, que é só para dar um reload no app aqui, para ele corrigir essa parte aqui. Eu não vou mudar nada de cor aqui, tá vendo que eu coloquei o background daqui preto, né? Mas aqui já mudou. E o menu aqui, o app bar aqui ficou azul, mas não tem importância. Vamos deixar assim mesmo. Bom, outra coisa que eu vou só fazer aqui, aqui depois de app bar eu só vou dar um body aqui para aqui. Eu vou colocar qualquer coisa aqui mesmo, container. E dentro desse container, né, a gente pode passar alguns parâmetros aqui. Embora vamos fazer alguma coisa aqui só para não ficar sem nada mesmo. Então vamos passar um align aqui, center. Beleza? Dentro dele aqui a gente consegue passar, acho que um texto. Acho que a gente tem que passar um header e dentro do header a gente consegue passar um texto. Que daí ele tem seus... eu vou colocar aqui...
curso de Flutter com Firebase. Beleza, pessoal? Feito isso aqui, eu só vou dar um constante aqui, porque ele não vai alterar em nada mesmo. E talvez a gente precisa mudar, como eu coloquei tudo preto lá, né? A gente precisa mudar esta cor aqui. Mas isso é bem simples aqui no Flutter. É apenas passar um text style aqui também. E vamos passar a nossa cor aqui, a colors white. Beleza, eu vou só dar um R aqui para ele carregar o nosso app e provavelmente vai aparecer aqui essa mensagem que nós digitamos aqui. Ficou um pouco pequeno, não tem problema, a gente consegue aqui. Opa, acho que é aqui mesmo. Fonte size. Vou passar 20 aqui, pessoal, para não quebrar muito também. Deixa eu ver se vai aumentar um pouquinho. Beleza, aumentou um pouquinho, a intenção é essa. Bom, pessoal, criamos nosso pequeno aplicativo aqui, tá? Notamos aqui todas as nossas pastas aqui criado. Então agora vamos para o nosso Firebase. Então vamos vir aqui no nosso Firebase e vamos digitar aqui no nosso browser do Chrome Firebase, tá? Beleza, vamos vir aqui nesse primeiro link mesmo. Recapitulando aqui, pessoal, Firebase é muito bom para uma aplicação aí que você já vai estar tudo disponível aqui para você. A gente vem aqui, ó, nesse link, ir para console e você vai criar uma conta aí, tá? Se você não tem o Firebase, ainda é bem simples, conta do Google mesmo que você tem aí o Gmail, tá? E depois você tem alguns itens que são pagos, mas a maioria aqui está free, a gente vai usar uma conta free também. E aqui tem algumas aplicações que eu fiz aqui de testes, tá? Uma loja virtual que eu comecei a criar aqui, tá? Aqui são quase todos os testes feitos, tá? Acho que esses dois aqui foi o que eu fiz lá com Flutterflow. E aqui eu fiz outra aqui usando... criando uma aplicação mesmo. Então vamos criar aqui adicionar um projeto novo e você vai colocar aqui o nome eu vou colocar como loja o que nós criamos. A partir do momento que a gente cria aqui, pessoal, ele cria aqui, né, um ID que você pode alterar, mas vamos deixar o ID que ele cria aqui para a gente, tá? Feito isso, o Google ele disponibiliza aqui para você nos projetos Fires alguns testes, né, de segmentos do Firebase, testes de usuários, né, com falhas, sem falhas, né, entre outros, e você pode deixar ativado, tá? Eu vou deixar ativado aqui, embora nós não vamos usar. Tem o Google Analytics, é muito bom para você estar depois no seu painel lá, você está monitorando a sua aplicação. Eu vou deixar ativado, caso vocês não queiram, pode desativar. Para isso, caso aqui a gente não vai usar mesmo, mas eu vou deixar ativado. É só dar um continuar aqui, tá, pessoal? Vou colocar a minha conta aqui e vou criar um projeto. Ele já está criando. Pessoal, demora um pouquinho porque isso aqui é um cloud, tá? Ele vai lá na sua aplicação, vai lá no servidor cloud da Google e começa a criar, né, a sua aplicação, o seu projeto lá, tá? E isso que é interessante, tá, pessoal? Lógico, né? Aqui é um back-end já tudo pronto, te agiliza demais. Cara, não tem como, né? A gente consegue criar qualquer aplicação por aqui. Tem coisas que talvez, depende, né, o nível e tamanho do seu projeto, tenha que pagar alguma coisa, mas depende do projeto aí, cara. Pode criar por aqui mesmo. Bom, acabamos de criar aqui. E ele vai te dar várias instruções aqui, pessoal, muito bacana e muito intuitiva a documentação. Bom, pessoal, numas versões anteriores que eu andei olhando, né,
ele não tinha essa integração com o Flutter. Então a gente vinha aqui em Android e fazia toda a integração por aqui, tinha que baixar alguns pacotes, instalar no seu Flutter. Agora está um pouco mais simples, que eu olhei nessa versão. Você já pode vir então. Então você pode começar seu Firebase com a web, Android, a web, tá? E fazer todas as integrações por aqui. A Unity, que é para games, né? E agora tem o Flutter aqui também. Bom, antes de mais nada, a gente já tem aqui a nossa aplicação. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai instalar um banco Cloud Firestone, e aí ele já vai instalar para a gente aqui o banco de dados, né, que a gente já acabou de instalar aqui, tá? E agora a gente vai criar, tem aqui, pessoal, quem quiser, né, ler aí e entender um pouco mais, né, ele dá uns vídeos, ele abre alguns vídeos e tem alguns tutoriais aqui para você saber um pouco mais. Então aqui vamos criar o nosso banco. Como é um banco de teste, pessoal, eu vou criar no modo de teste. Geralmente a gente cria em modo de teste, depois ele vai dar algumas mensagens aqui, a regra de segurança, né? De modo de teste não permite que qualquer pessoa... Então, né, e você pode usar, né, durante 30 dias. Se você não alterar esse projeto aí durante 30 dias, ele vai ser excluído, tá? Automaticamente. Então, né, no começo a gente pode criar aqui, ou você pode criar aqui e você mudar algumas regras lá e tal, né, por aí vai. Bom, pessoal, feito isso, ele me dá aqui, né, algumas localizações. Vamos usar essa localização aqui, que é a mais próxima mesmo, tá? E vamos continuar com o nosso Firebase aí, fazendo as instalações. Pessoal, notando que então está criado a nossa aplicação, o nosso banco aqui, tá, pessoal? Aqui o que acontece? O banco do Firebase aqui, tá? Ele é baseado em documentos. Então aqui é um banco, tá, no SQL, tá? Ele é baseado em documentos, em coleções. Então assim, você vai ver que ele é bem diferente de um banco, quem está acostumado com um banco relacional aí, né, onde ele tem possibilidades aqui de cada documento ser diferente do outro, ele não fica amarrado, né, dentro de uma colética. Você pode ter um documento com 3 campos e o outro documento dentro da mesma coleção com 5 campos ali, 5 propriedades, tá? 5 propriedades ali. Bom, então vamos começar a configurar aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui no nosso projeto. E a loja aqui, estamos dentro de loja. Se você olhar aqui, ó, eu tenho alguns outros projetos, estamos dentro de loja. E aqui a gente vai começar pelo nosso Firebase. Bom, pessoal, se seguimos certinho as regras aqui, né, e creio que não vai ter erro, tá? Eu vou fazer o seguinte. Ele está falando para você, ó, instalar. Eu vou só botar o botão direito para ele abrir uma nova aba. E vocês podem vir aqui. Esse SDK a gente já instalou, né? Por isso que a gente está usando o Flutter. Senão a gente não teria nem conseguido instalar o Flutter. E depois a gente vai criar o projeto. Então vamos fazer por esse primeiro. Ele vai abrir para mim aqui, né, instruções para que eu venha conseguir criar as nossas conexões aí. Então ele me dá 3 maneiras aqui. A gente está usando o Windows, vamos ir pelo Windows e vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos a nível de NPN, tá? A gente vai usar você pode vir aqui também no modo binário aqui, baixar, né? Baixar o pacote. Uma instrução para que você tenha o Serialize do Firebase é baixar o Node, para que você tenha o Node.js, para que você tenha o NPN também, tá? Então, se você não tem o NPN instalado na máquina, você pode baixar o Node.js aí, que já vai instalar o NPN, mas a gente vai usar por meio de NPN aqui, por meio dos terminais, a instalação. Então, eu vou vir aqui, ó, copiar, vou vir aqui no meu VS Code, né, e vou vir aqui dentro de terminal. Eu vou parar essa aplicação, o que está rodando aqui, vou instalar
os nossos primeiros componentes. Então vou vir aqui dar um npm install g, porque ele vai instalar global, por mais que eu esteja aqui dentro do meu terminal, ele vai instalar global. Se você vir aqui no seu fonte de comando, não tem problema também. Você pode instalar por lá, tá? Ele vai instalar global e você vai conseguir usar. Eu já estou dentro do terminal aqui, eu mandei instalar aqui, vamos aguardar um pouquinho. Está instalando todos os componentes que precisa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, pessoal, terminou de instalar, tá? O meu, ele deu algumas coisas de vulnerabilidades aqui, tá? Mas isso é só uma questão de aviso, tá? Ele está falando que algumas coisas aqui, talvez eu tenha que fazer algumas atualizações aqui. Mas isso não vai impactar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Qual que é o outro passo que nós precisamos ter, né, na nossa aplicação aqui, que a gente acabou de ter? Então, ele fala para a gente instalar aqui, né, tem um primeiro, ele fala o primeiro passo aqui, né, instalar o Node.js, né, eu já tenho instalado, isso é uma coisa simples também, só entrar no site do Node.js, ele já tem um link aqui para você, vai lá, depois é só dar nest para você instalar. O segundo passo é nós fazer isso daqui, e o terceiro passo é a gente ir no Serialize. Você pode vir aqui também, se quiser, abrir uma nova aba aqui e ver como que é feito isso também, tá? E fazer o login na sua conta, e depois tem alguns outros passos que ele pede para você ir fazendo aqui, iniciar tal, mas isso vou até fechar aqui. E feito isso, deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui, e vamos fazer agora o nosso login. Provavelmente o meu já vai, como aqui ele está só dando Firebase login, você não vai conseguir talvez fazer pelo VS Code, eu vou fazer pelo terminal, e eu já estou logado na minha conta. Se não tiver, ele vai abrir para você logar na sua conta, tá? Do Firebase. E aí é bem simples, você vai entrar com o seu e-mail e vai logar. Bom, ele já está falando que já estou logado nessa conta, beleza? Isso é o que eu preciso. E aqui, se você quiser ver algumas listas de projetos que você tem, você pode vir aqui também, pegar esse componente aqui. Ele vai mostrar todos os projetos que você tem lá no Firebase, né? Uma listinha aqui. Tá, pessoal? Isso aqui eu só estou mostrando, isso aqui não vai ter muita coisa a ver, é só demonstrando para vocês a lista de projetos que ele pode listar aqui para vocês. Então aqui ele já está listando para mim, ó, a loja que nós criamos hoje, né? Isso aqui tem umas outras coisas aqui foi do Flutter Flow, e são os projetos que a gente tem aqui. O que mais que a gente tem? Você pode dar um login, né, usando o Serialize, e por aí vai, tá? Deixa eu ver aqui, fazer isso também por aqui, a gente iniciar o nosso projeto, tá bom? Mas a gente já está logado, tá? Eu só estou demonstrando algumas coisas que tem aqui no terminal para que a gente venha fazer. Aqui ele abre algumas coisas, tá vendo? Se você não está logado ainda, ele vai abrir aqui para você entrar com o seu e-mail aqui, ele já vai logar e vai falar para você que você está logado lá na conta, lá. Ele vai abrir a sua conta, ó. A app acessou o Firebase e tal, permitir. Beleza, vamos permitir aí, tá? Então ele está já falando que foi logado com sucesso. E aí, beleza. Bom, pessoal, aqui tem outras configurações. Vamos voltar aqui no nosso... E agora a gente já fez o login e já criamos o nosso projeto. Vamos instalar alguns pacotes, tá? Primeiro vamos instalar esse pacote aqui mesmo no nosso VS Code. Vamos dar beleza, está resolvendo as pendências aí, e vamos estamos instalando esses pacotes aqui do nosso VS Code aí, tá?
Tá bom? Ele está falando do Serialize mesmo, aqui, tá vendo? File Serialize, cadê o nosso próximo passo que a gente tem que vir? Agora ele vai fazer as configurações do nosso projeto. Esse nome aqui do projeto, loja aqui, ó, né, foi o projeto que nós criamos lá no nosso Firebase. Então vamos vir aqui novamente e vamos criar aqui o nosso projeto. Vamos configurar, na verdade. E aqui, pessoal, vocês vão notar que talvez ele vai, ele vai criar, né, algumas pastas, alguns arquivos, na verdade. Ele precisa criar alguns arquivos aqui que antes, né, em versões anteriores, a gente tinha que fazer o download desses arquivos e copiar para a nossa pasta. Agora ele já vai fazer isso aqui, tá? Vamos só ver aqui, às vezes ele me mostra no final um link que eu gosto de usar esse link para me direcionar para onde as configurações que eu estou fazendo. Então vamos aguardar aqui, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ele está instalando aqui tudo, né, o que a gente precisa. Então deixa ele terminar de configurar e ele vai configurar para a gente aqui o nosso projeto. Aguardando um pouquinho. Pessoal, é muito bacana, tá? Usar o Firebase, tá? Aí, pessoal, agora ele está mostrando para mim, ó, que ele foi encontrado, né, 5 projetos do Firebase, né, para a loja, para esse ID da loja que foi criado lá. No começo eu mostrei que a gente conseguia até alterar esse ID, né? E aí ele está falando, né, que a gente pode escolher. Aqui você na setinha você pode ir selecionando aqui, ó. Já vou deixar no Android ali, mas ele vai instalar para todos, tá? Vou deixar no azulzinho ali. Se você olhar aqui, ele está instalando, ele vai instalar, né, para o nosso Android, Firebase, para a loja. Depois, terminando aqui, ele vai instalar para o nosso iOS, o macOS e o Web, tá? Vamos esperar aí, aguardar mais um pouquinho. Vamos ter paciência aí. É coisa rápida também, tá, pessoal? Ele instala aí, eu acredito que em poucos segundos aí ele vai terminar de configurar e instalar todos que a gente precisa. Mais um pouquinho. Aí agora ele está instalando, ele instalou pelo Android, né? Continuando, na verdade, no Android. Eu já achei que ele tinha passado. Aí, ó, pessoal, se vocês notarem aqui, ó, ele está pegando o nome que nós colocamos aqui, ó, Firebase Android App, o nome que nós colocamos br.com e código na veia, né? Está registrando esse projeto. E aqui, se vocês notarem, você vai ver que ele está começando a criar alguns arquivos. Isso é importante para que a gente venha conseguir configurar todos os nossos aplicativos para fazer a conexão com o Firebase. Beleza, se eu notar, ele acabou de criar mais um aqui. Ele abriu aqui, né, agora ele vai começar a criar já, né, mais algumas, fazer mais alguns registros. Agora ele está fazendo aqui novamente mais uns registros. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, terminou de configurar aqui. Eu dei só uma paradinha para não demorar muito nos vídeos, né? E aí, se vocês notarem aqui, ó, tá vendo? Ele configurou o Firebase para iOS, para macOS e o Web. Beleza? E o Android, que já estava no início aqui. E aí ele passou aqui, né, alguns IDs para cada plataforma aqui que ele está falando, né? Então, são o Firebase App ID para cada plataforma. Beleza, pessoal. Isso, né, ele faz automaticamente aqui usando o nosso os comandos que ele pediu para que a gente venha a usar aí. Outra coisa, pessoal, eu gosto de usar esse link aqui, tá vendo? Depois ele fala aqui, ó, leia mais sobre como usar os próximos passos para os steps, né, para cada documentação aí, passo a passo, né, da aplicação, documentação. Então eu gosto de usar esse link aqui, eu vou copiar aqui, ó,
ele até fala para seguir o link, né? Eu vou abrir o link aqui e ele abriu o link aqui para nós. Lembrando que nós estamos nessa etapa aqui, né? E a gente pode usar essa aplicação aqui. E aí ele vai abrir aqui para nós, deixa ele terminar de abrir, né? Ele vai, provavelmente já vai marcar aqui, tá? Como Android. Depois você pode fazer para os outros também. E aí o login a gente já fez, né? Esse CLIs aqui a gente já instalou, né? Mas provavelmente você pode vir tentar fazer de novo, né? E aí depois ele fala para a gente configurar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se você olhar aqui, ó, ele marcou como uma falha aqui, né? E aí tem uns problemas que ele está demonstrando aqui. E a gente pode vir aqui abrir, ele instala esse cara aqui, ó. Ele cria esse arquivo aqui, .dart, né? Firebase Options. E ele vai pedir para a gente instalar um Firebase Core aqui. Que por enquanto a gente não tem. E nós vamos deixar aqui que logo logo nós vamos instalar. Vamos vir aqui, né? No nosso... continuar por aqui, depois a gente vai lá. Então a gente já instalou esses dois caras, vamos dar um próximo passo. E aqui ele fala para a gente criar esses arquivos aqui, né? Lá no nosso app. Cadê? O Firebase Core, tá vendo? Ele, para iniciar o Firebase Core, né, ele pede para você inicializar dessa maneira. Beleza, pessoal. Só que aqui, né, a gente não terminou de configurar o nosso aplicação. Eu vou deixar aberto aqui e a gente vai vir aqui para aquele link que nós acabamos de marcar lá. E vamos terminar aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente já fizemos o login. Se quiser aqui fazer de novo, você já vimos que nós fizemos. Já instalamos esse cara aqui. Se você quiser pegar aqui de novo, copiar e vir aqui na sua aplicação, né? Deixa eu vir aqui para o terminal e fazer de novo. Vai fazer, né? por desencargo de consciência aí, né? Você pode vir aqui fazer de novo. Ele vai resolver as pendências aí e fazer, e depois ele vai ter outros passos que ele vai nos dando aí, né, para que a gente venha fazer. Então, ele terminou aqui pra gente. Qual que é o... Então, beleza. Então, vamos lá para o próximo passo, né, que nós temos que fazer. Então, aqui, vamos vir aqui, ele vai pedir para nós configurarmos, né, Flutterfire aqui, configure, né. Vamos configurar aqui. Ele vai, geralmente, cada alteração que nós fazermos aqui, ele vai pedir para a gente que venha fazer as configurações novamente. E ele vai fazer novamente as configurações e você vai escolher os projetos novamente para cada passo, tá? Eu vou até limpar um pouco depois que ele terminar aí essa lista de comandos que está aí para a gente ter as nossas comandos aí. Mas, pessoal, é bem simples. Se você olhar bem na documentação e ler, né, com atenção, né, e está bem explicado lá, acho que não tem muito erro, né, eu, no começo, quando eu peguei lá, eu li um pouco, né, de qualquer jeito, tive uns errinhos, não fazia as conexões, apaguei os projetos, fui fazendo de novo passo a passo, e eu vi que é bem simples lá, tá? Fiz num módulo de Android, igual eu mostrei para você e era um pouquinho mais complexo, você tinha que, né, baixar. E aí, aqui ele vai pedir para você selecione o Firebase, o projeto, né? Então a gente está num projeto da loja aqui, você só ir com a setinha para baixo, ó, tinha marcaçãozinha aqui na loja, vamos dar um Enter e vamos fazer a mesma coisa para Android. E vamos esperar ele terminar de configurar. Bom, pessoal, terminou assim como, né, como nós fizemos no passo anterior, ele fez o mesmo processo e instalou, né, para todos as configurações alteradas para todos os projetos aqui também. Então vamos voltar de novo aqui, né, e seguir o próximo passo. Ele fala para fazer isso, né, fizemos a configuração, agora nós precisamos instalar os nossos aplicativos aqui, né? Então vamos fazer isso. Um é aquele que está reclamando lá, vamos pegar esse cara aqui e vamos vir aqui também na nossa aplicação. Você vai notar que esse erro aqui vai sumir, porque ele vai instalar a extensão que a gente precisa ali. É coisa rápida também. Note, pessoal, que
Pelas linhas de serialize aqui, das linhas de comandos, é muito simples, né, cara? Você vai catando, copiando essas linhas de comando e o próprio serialize ali, né, vai baixando as suas bibliotecas ali, instalando para a gente, fazendo as configurações necessárias, tá? Isso é muito bacana, pessoal. Aqui o próprio Flutter já está dando o Flutter Put-Get, está rodando aqui. Se você quiser fazer isso na mão também, né, geralmente quando a gente faz alguma alteração de pacote, a gente usa esse comando aí de Flutter Pub-Get, né, para nós fazermos as nossas configurações. Ele está terminando aqui de rodar, né, baixando as nossas dependências aí, e já, olha aqui que bacana, pessoal, já resolveu o nosso problema aqui, ó, do core aqui que tinha acabado, que estava com erro. E se nós olhar nesse arquivo aqui, o PubSpec, ele vai estar instalado aqui agora. Deixa eu baixar aqui. Ele está terminando de rodar ali, mas já resolveu o nosso problema. Se olhar aqui, ó, ele vai ter instalado aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo que instala, tá? Aqui, ó. Ele acabou de instalar, tá? Então ele instalou o que acabamos de fazer aqui e vamos fazer mais umas configurações que ele pediu para a gente aqui. Então nós instalamos aqui, nós precisamos mandar configurar novamente, tá? Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Embora ele esteja baixando aqui, ó, vamos mandar ele reconfigurar novamente aqui, tá? E depois, pessoal, tem mais algumas alteraçõezinhas para a gente fazer aqui que é necessário, tá? Instalar alguns pacotes que ele vai pedir para a gente fazer e por aí vai, tá? Pessoal, vai dar, acho que uma horinha de aula aí, tá? De explicação aí, mas é necessário que a gente faça isso só numa aula aqui para não ficar quebrando essa aula aqui em pedaços aqui, tá? Mas é coisa rápida aqui para a gente deixar só configurado, porque nas próximas aulas já quero fazer mais algumas coisas, tá? Deixar mais fora a conexão. Depois eu vou fazer mais uma usando, né, as linhas de comandos aí para a gente buscar, trazer dados, né, fazer alteração e por aí vai no Firebase. Então provavelmente vai ter uma segunda aula dessa aqui, tá? Bom, pessoal, aqui ele vai pedir para você escolher novamente o projeto. O nosso projeto é a loja, então vamos instalar novamente para ele aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu vou dar uma pausa só para ele terminar de configurar aqui e já terminando, já voltamos. Bom, pessoal, terminou aqui de fazer as configurações. Vou voltar aqui para o nosso projeto, né? Então ele vai pedir para a gente criar esse cara aqui. Na verdade, criar não, né? Copiar esse cara aqui. Lá, se a gente ler aqui, ó, no arquivo lib main dart, importar, né, os plugins do Firebase, né, para lá. Então, a gente vai seguir esse passo. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na nossa aplicação, vamos vir aqui no nosso main e vamos importar esse cara para cá. Beleza, logicamente que a gente não tem esse cara aqui, tá? E nós vamos fazer mais um. Vamos copiar mais esse cara aqui. Ele está pedindo para a gente também colocar aonde vai inicializar o nosso app do Firebase. Então isso a gente vai criar aqui dentro da nossa aplicação aqui, tá? Aqui, pessoal, ele está falando, né, para a gente. Ele está reclamando porque isso é um assíncrono, tá? Então a gente vai apenas pôr a palavrinha assíncrona aqui e já vamos resolver este problema. Bom, pessoal, feito isso, ele vai inicializar, tá? Já está pronta aqui praticamente as nossas configurações. Vamos só olhar mais algumas coisas que ele precisa aqui. A quarta etapa, ele fala para a gente já rodar a nossa aplicação aqui para fazer reconstruir seu aplicativo. Ele pede para a gente já rodar aqui a nossa aplicação. Mas vamos fazer isso também seguindo os passos aqui, tá? Embora isso não vá, por enquanto,
fazer nossas alterações. Mas vamos fazer aqui um Flutter Rule, como ele está pedindo aqui nos passos, tá? Vai faltar algumas coisas aqui ainda, pessoal. Se nós olharmos, a gente precisa, e ele também está falando lá na documentação, logo no quarto passo, né, que a gente precisa instalar, né, alguns plugins, né? Isso, e instalar um plugin, vai no diretório, configura e dá um run aqui. Então a gente precisa instalar um plugin que é esse daqui do Cloud Firestone. Tá? A gente precisa desse cara aqui também. É só pegar esse cara aqui e a gente vai fazer isso já assim que nossa aplicação iniciar aqui. Deixa eu ver como que ela tá. Tá carregando. Bom, pessoal, tá demorando um pouco aqui para iniciar essa aplicação aqui. Eu não sei se ela travou ou não. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar ele aqui. Não sei se eu vou conseguir parar ele aqui. Mas, ou vamos fechar só o nosso Android aqui. Mais fácil eu fechar aqui. E vou voltar lá na nossa aplicação lá da loja. E vou abrir ele aqui novamente. E vamos partir, antes de iniciar a nossa aplicação, vamos partir para a instalação dos outros componentes das bibliotecas que estão faltando. Tá? Vou dar um code ponto aqui novamente. Deixa eu ver se é aqui que travou ou não. E aí a gente já vai iniciando novamente o nosso aplicativo aqui. Que falta, né, na verdade, algumas instalações aqui para a gente concluir os pacotes que faltam aqui, né? Então, voltando aqui no nosso tutorial, ele está pedindo para a gente instalar esse cara aqui também. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos copiar aqui. Ele está falando para a gente vir aqui, ó, Flutter Poly Edge. E aí, gente, vamos instalar ele aqui no nosso terminal. Deixa ele terminar de carregar aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar já. As configurações nós já fizemos, né? Então vamos dar um Flutter. Ele está carregando o nosso projeto. Vamos dar um Flutter. Opa! Espera aí que ele está carregando alguma coisa aqui. Deixa eu iniciar o nosso aplicativo aqui. Eu vou fechar essa aplicação também, o nosso emulador. Beleza, pessoal, vamos iniciar novamente aqui, tentar digitar novamente aqui. Flutter. Opa. Opa. Edge. E o nosso, eu copiei aqui para a gente instalar o nosso Cloud Firestone. Então deixa ele terminar de instalar aqui. Se nós olharmos a nossa aplicação, nós não tínhamos esse cara aqui, né? Então ele vai instalar para a gente aqui. Algumas coisas estão carregando aqui devido eu ter iniciado, né? Se você olhar aqui, ó. Então, mas deixa ele terminar de instalar aqui. Bom, pessoal, então terminou aqui, né, de instalar aqui o nosso pacote. A gente pode vir aqui no PubSpec e ver que temos mais um pacote instalado por aqui. É isso que nós precisamos. Bom, pessoal, vamos ver se tem mais algumas coisas que a gente precisa, né, instalar. Até aqui não temos praticamente... nós não vamos trabalhar por enquanto. Não vou instalar esse Analytics por enquanto.
Que mais? A gente trabalha também quando a gente precisar fazer autenticação com esse cara. Eu não vou instalar por enquanto, que não é essa a intenção. Depois que a gente for fazer uma aplicação com autenticação, eu instalo esse cara. Voltando aqui na nossa aplicação aqui, né, ele pediu para a gente fazer isso, cara, aqui, e nós já fizemos. Vamos vir aqui, eu quero fazer mais algumas coisas que, se eu olhar aqui na minha aplicação, deixa eu ver no meu projeto, eu preciso vir aqui em lojas, né, que é o meu projeto, e ele vai ter aqui algumas, talvez mais algumas que eu posso vir aqui em configurar, e ele vai pedir, né, aqui, tá vendo, como eu falei para vocês, vocês poderiam baixar essa aplicação por aqui, e eu vou pedir para ele ver algumas instruções do SKD. Tá? Aqui ele está falando para a gente que a gente precisa ter esse Google Service.json aqui na nossa aplicação, que está dentro de app, né? Ele está dentro de app e vem aqui o nosso, que se nós olharmos, cadê o nosso, opa, estou abrindo errado, se nós olharmos aqui o nosso app, ele tem um Google Service instalado, porque nós instalamos ele por Serialize, tá? Seguindo as configurações dos comandos lá. Então ele já instalou para a gente, nós não precisamos instalar mais esse cara. Beleza, próximo. Qual que é o próximo que ele está pedindo para a gente fazer algumas configurações? E se eu olhar aqui, lendo esse arquivo que a gente já tem lá, ele adiciona um plugin que dependências do Build Script, né, no Build Gradle. Esse Build Gradle a gente precisa fazer algumas configurações. E ele fala arquivo Build Gradle no nível da raiz do projeto, tá, pessoal? Nível da raiz do projeto. Então aqui ele está falando projeto Build Gradle. E a gente vai fazer algumas instalações, algumas verificações. Então ele tem aqui algumas verificações para a gente fazer. E vamos olhar o nosso projeto. Deixa eu fechar o Visual Studio aqui que eu cliquei errado. E vamos vir aqui. A nível de projeto. A nível de projeto, pessoal, quando ele fala, a gente está dentro do Android, tá? Isso é um projeto. E a nível de projeto, a gente tem aqui, fechando o app, só para a gente não confundir, a gente tem aqui, ó, dentro de Android, abrindo Android, a gente tem o Build Gradle. Isso é a nível de projeto, tá, pessoal? E se olharmos aqui, temos as mesmas configurações que tá aqui. Então, a gente já tem um Google Merver Central. E se nós olharmos aqui, a gente tem também. Depois temos as dependências. E se olharmos aqui, a gente tem as mesmas coisas lá. Porém, se a gente olhar nas dependências, a gente precisa instalar algumas coisas. Vamos voltar aqui no nosso tutorial e vamos fazer o seguinte. Nas dependências, a gente precisa copiar esse cara e vamos no nosso projeto e vamos a nível de dependência aqui fazer uma configuração. Pessoal, está instalado esse cara aqui. Qual que é o próximo passo? Acho que aqui não temos mais nada para instalar por enquanto. Qual que é o próximo passo? Se nós olharmos aqui, ó, a nível de projeto está certo. Agora, a segunda opção. Em seguida, no Build Grade, nível do app, tá? Aí, se eu ler certinho aqui, o nível do app no Google, adicione no Google. Ele está falando para adicionar, mas a gente já tem. E aí, aqui ele está falando o nível do app. Aí, ele vem projeto, que é o nosso Android, e vem o app e o Build Grade. E aí, aqui a gente vai adicionar mais algumas dependências, beleza? Então, vamos lá. A gente precisa passar, ele tem aqui um Android, vamos voltar aqui no nosso, fechar esse cara e vamos aqui, ó, fechar aqui de novo, Android, então a nível de projeto e a nível do app. Abrimos o app, temos um Build Grade aqui. Se nós olharmos o que ele está, geralmente ele dá esse erro aqui, tá, pessoal? Porque ele fala que tem aqui em algum lugar, ele fica reclamando esse cara aqui, ó. Às vezes eu comento esse cara para não ficar esse erro aqui. Ele está falando para habilitar, resolve uma classe de
Grid Exception, tá? Mas não vamos esquentar a cabeça com isso por enquanto. Bom, vamos lá. Então a gente precisa passar para ele aqui algumas coisas. Plugin, esse daqui pelo que eu vi lá já existe, né? Esse com.android.application já está. Cadê onde nós estávamos? Aqui, tá? E a gente precisa adicionar esse cara aqui. Então eu vou dar um copy nesse cara aqui que a gente não tem lá. Então a gente está aqui em plugin. Então eu vou fazer isso aqui embaixo mesmo, tá? Eu vou dar um apply plugin. E aqui dentro eu acho que preciso passar os dois pontos aqui. Beleza, só vou tirar esse ID aqui. Pessoal, está feito esse cara aqui, mas a gente precisa, acho que tem mais algumas coisas. Está feito esse cara aqui. Aí aqui ele está pedindo, ó, nas dependências eu preciso instalar esse cara. Vamos voltar lá nas dependências. Esse cara. Eu vi mais alguns caras ali. Embora a gente não está trabalhando com analística aqui, eu vou instalar ele também, tá? E vou voltar aqui e vou fazer isso também. O que mais que nós precisamos fazer? Se nós olharmos aqui, até aqui parece que está tudo ok. Vamos dar um próximo passo. E pessoal, aparentemente é isso aí, tá? Se nós olharmos a nossa documentação aqui, parece que está tudo certo. E vamos... Pessoal, tem esse cara aqui também, ó, é o dev.dev, tá? Ele aqui já tem todos as componentes que a gente precisa, tá? Por exemplo, o Firebase, que nós já instalamos, se não me engano, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Ó, Firebase Core nós já instalamos. Você pode vir por aqui e vir aqui em Install. E vir aqui também nas linhas de comandos e copiar esse cara aqui e instalar lá, tá? Tem mais todos os outros, né, que a gente precisa aqui. Por exemplo, o Fire Store. Tá? Você pode vir por aqui. Também, isso aqui é uma biblioteca que a gente usa lá, o Firestore. Entra aqui, install, e nós já instalamos esse cara também. Tá? Assim por diante, com todos os pacotes que você precisa para fazer as instalações. O Alt, por exemplo, eu acho que é isso aqui, ó, Firebase Alt. Você vai fazer as mesmas coisas e vai copiar aqui a linha de comando Serialize e copiar lá para lá. Bom, pessoal, feito isso aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um comentário aqui, para sumir esse erro aí. Eu vou mandar comentar, vou mandar, né, agora tentar fazer as conexões aqui. Voltando aqui no nosso terminal, eu vou dar um CLS aqui para limpar. Eu tenho aqui os meus pacotes. Que eu acho que agora, se tudo der certo, pessoal, a gente vai fazer uma conexão. Para eu testar essas conexões, a gente precisa fazer a seguinte... aqui no meu main, a gente precisa fazer algumas configurações aqui na nossa aplicação. Bom, a gente inicializou o nosso Serialize aqui. A gente pode vir aqui, então, Firebase... Fire, deixa eu ver se ele buscar tudo certo, ó, Firebase Firestone, tá? E a gente vai instanciar, fazer uma instância aqui do nosso Firebase, tá? Firebase para instância. Se tiver dando alguma coisa errada, faltando alguma coisa aqui na nossa aplicação. Vou voltar aqui, pessoal, que eu dei um Enter aqui.
Deixa eu ver aqui nas minhas dependências, porque ele não está achando um comando aqui. Ele achou o Firebase Firestore. Ele tem que achar um comando chamado instância. Agora achou, pessoal. Firebase instância. E aí eu consigo passar para ele aqui uma collection. Deixa eu ver, instância collection. Pessoal, como eu já havia falado, o Firebase ele trabalha com coleções, tá? E documentos, diferente de uns bancos relacionais aí. Ele é baseado em documentos. Então, cada collection tem seu documento e a gente consegue trabalhar nas propriedades aí mais voláteis aí. Então, né? Então, a gente consegue passar aqui para ele um doc, né? Aonde, né, como eu falei, a coleção tem o seu doc e a gente consegue setar aí, né, alguns valores para ele. Se eu olhar aqui, né, deixa eu ver se eu consigo collection, deixa eu passar um nome aqui. Minha coleção, como a gente está trabalhando aí com um projeto de lojas, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, um estoque aí onde tenho, eu vou colocar de estoque, tá? Eu vou chamar de estoque. E aqui eu consigo, se eu olhar aqui, ele é um map, tá? Ele é uma lista, tá? Dinâmica aqui. Então eu consigo passar, já que ele é uma lista, eu consigo passar um array aqui para ele, né? Como se fosse um array mesmo. Deixa eu mudar aqui. E aqui eu consigo passar, por exemplo, alguns nomes. Produtos. E aí eu consigo passar aqui para ele, por exemplo, produto tênis. O que mais que eu posso colocar aqui? Vou colocar aqui quantidade. E dentro dessa quantidade, quanto que eu tenho em estoque, eu tenho, por exemplo, 100 pares aqui, um determinado tênis aqui. Eu não coloquei, especifiquei que tênis, mas eu posso pôr o tipo de tênis, modelos, dentro de um documento. Pessoal, fazendo isso, se tudo der certo nas suas conexões, e se nós olharmos aqui, né, cadê o nosso projeto aqui de loja? Deixa eu ir para consoles novamente e vir aqui no nosso projeto. Cadê? Loja. E eu vou vir aqui no Firebase aqui. Se tudo der certo, nós não vamos, vai ter que criar um documento aqui, tá? Um arquivo aqui. Então vamos fazer o seguinte, para que isso venha a ocorrer, vamos vir aqui no nosso terminal e dar um flutter 1. E vamos aguardar aí a nossa aplicação. E aí vamos, né, verificar lá que o documento foi criado. E as próximas aulas, né, nós vamos fazer algumas, eu vou passar mais alguns detalhes sobre essas conexões. Para essa aula, se tudo der certo, vai ser só isso mesmo, né? Que já se estendeu bastante essa aula aí. A gente vai fazer a conexão, eu vou mostrar para vocês, né? A gente viu que tem bastante detalhinho que a gente tem que tomar cuidado aqui para fazer as conexões. Mas, se tudo der certo, vamos conseguir rodar o nosso projeto aqui. E ele vai conseguir criar o nosso arquivo lá no nosso Firebase, no nosso banco de dados, tá? Então vamos aguardar e só carregar a nossa aplicação. Bom, pessoal, ao iniciar aqui, eu dei uma paradinha só para a gente não ficar perdendo tempo aqui ao iniciar o app. Ele me deu uma falha aqui, tá? E aí, né, eu não vou resolver junto com vocês aqui. Então é o seguinte, pelo que eu li aqui, ele está falando que o app, né, ele está rodando uma versão anterior, ele não pode, né, rodar uma versão abaixo de 19 aqui, né, para esse aplicativo aqui. E ele está me dando um caminho aqui, ó, tá vendo? Flutter, código tal, dentro de app build grid. Então vamos vir aqui, app, vamos tentar resolver isso aqui junto, tá? Build grid. E aqui, ó, pelo que eu estou entendendo, tá? Pessoal, isso aqui é a primeira vez que eu estou pegando aqui no meu aplicativo, tá? Na verdade, eu criei esses dias um emulador novo. Tinha dado pau aqui, eu deletei e criei aqui.
e acho que eu criei com uma versão menor aqui tal do que isso. Mas ele está me dando aqui já mais ou menos, por isso que é legal o Flutter, tá? Ele já está me dando aqui mais ou menos como posso tentar resolver isso aqui. Então aqui dentro, pelo que eu entendi aqui, ele está dentro de app, né? App Build Grade. Então eu estou dentro de app, Build Grade aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele tem esse cara aqui, Android. Qual que é? Android Default, né? Android Default. Tá aqui, ó, porque é que ele tem umas configurações aqui. Então aqui eu vou colocar nessa, ó, a versão mínima aqui, eu vou colocar 21 e a versão aqui maior aqui, eu vou colocar 30, tá? Acho que é isso, pessoal. Dependências aqui do Build Grade, acho que tá certo a nível desses caras aqui, né? .org, plataforma, Firebase Analytics, Firestone. O Firestone não tá aqui? Ou eu não preciso dele aqui? Vamos ver. Se ele não conectar, eu tô achando estranho, porque eu acho que Firebase, bom, aqui ele pega todos, eu acho. Bom, pessoal, fez isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos rodar novamente, né? E vamos rodar novamente. Pessoal, eu só vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Só para ele continuar rodando aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? E se resolver, beleza, pessoal. Se não resolver, a gente tenta resolver junto de novo. Bom, pessoal, iniciou aqui, né? E ele ficou com essa tela branca aqui, né? Pelo que eu percebi aqui, ele está iniciando uma aplicação aqui. Eu coloquei, acho que talvez, né? E vamos até olhar a nossa Firebase. Se criou alguma coisa, deixa eu dar um refresh aqui nele aqui. Mas eu estou achando que não criou, que talvez não subiu a aplicação direito, né? Porque eu vi que ele não carregou, né? A nossa tela aqui que nós fizemos ali. E isso talvez foi um erro que eu cometi ali, né? Não deixando, e pelo jeito não criou mesmo para nós aqui, tá? Eu vou fazer uma alteração aqui, porque eu estou vendo que ele ficou parado nessa tela aqui, ó, e ele rodou e ficou parado. Mas eu estou olhando aqui, ó, o nosso app está aqui embaixo. Então ele carregou essas configurações, eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar isso aqui para baixo aqui, tá? E aí, deixa eu ver aqui, esse cara aqui, na verdade, o app, eu acho que ele tem que rodar ele primeiro, criar nossa aplicação, e abaixo dele nós... Só um ajuste aqui, tá, pessoal? Bom, ele vai rodar o nosso app, vai inicializar, então ele tem que rodar o nosso app, ele vai inicializar o nosso Firebase, e aí é para criar a nossa aplicação, tá? Acho que é isso mesmo, pessoal. Vamos dar agora um R maiúsculo aqui para ele rodar a aplicação inteira, tá? Ele vai dar um restart na aplicação, não só dar um reload na aplicação, porque a gente precisa rodar ela inteira. E vamos ver se vai dar certo. Se criar e fazer tudo certinho, que deu certo a nossa conexão. Pelo que eu vi ali, a hora que ele bateu aqui, que eu tive que dar uma pausa no vídeo, né, e ele ficou parado nessa tela branca aí, eu olhei no código aqui, eu vi que talvez ele inicializou criando lá e não criou nem a tela aqui, né? Ele não subiu nem a tela. Mas esse é bom, eu prefiro que eu cometa, né, e a gente faça alguns erros aqui, né, e aí eu vou analisando junto no vídeo e a gente vai conseguindo, né, resolver já alguns problemas aqui junto, né. Vamos ver se ele vai iniciar a tela aqui conforme eu quero que ele inicia, né, que ele mostre a tela aqui para mim. Opa, agora mostrou, pessoal, agora carregou, é isso que eu queria. E agora ele está carregando aqui, ó. Vamos ver se ele vai criar para o nosso arquivo lá no Firebase, né? Vamos ver se ele criou para a gente lá. Eu vou dar um
Se tudo der certo, talvez ele criou. Se não, eu vou ter que analisar aqui com mais detalhes o que pode ter ocorrido, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. E eu espero que tenha carregado, tá? Opa, pessoal, carregou. Olha que bacana. Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês, ele cria, tá vendo? O nosso nome que nós demos lá, como fosse nossa tabela, né? De estoque, e dentro dessa tabela tem vários arquivos. Esse arquivo, ele tá como nós não colocamos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Dentro de doc aqui, ó, como a gente não definimos, eu posso definir um nome aqui para ele, né? E ele vai criar um nome lá. Como nós não definimos, opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Como nós não definimos, ele criou um ID para cada, tá? E aqui tá os campos que nós criamos, produto tênis e a quantidade de 100. E assim por diante, como nós vamos fazendo, ele vai criando, se você não deixar nada, ele vai criando um arquivo com ID para cada aqui com os itens diferentes. Se eu vir aqui, por exemplo, pessoal, mais um teste só para a gente finalizar a aula, e agora colocar aqui também, por exemplo, tamanho, né? Eu vou colocar aqui tamanho 38, né? E vou colocar, só isso também. E vou dar um R maiúsculo também, que eu preciso restartar a aplicação, tá? Se eu dar um hot reload, ele não vai, porque daí só muda a tela. E se eu vir aqui, eu vou esperar ele, eu vou aguardar ele aqui, tá? Pra gente ver ele criando aqui. E se der tudo certo, ele vai criar mais um arquivo aqui e vai criar com os outros campos. Por isso que eu falei para você, é muito bacana que você não fica preso só em alguns campos, né? Por exemplo, aqui seria a nossa tabela, né? E aí, se fosse um banco relacional, a gente tinha que criar com os mesmos campos, né? E aí, se nós criássemos mais um campo, o outro ficaria nulo e por aí vai. Deixa eu só ver se ele terminou de carregar, que está carregando ainda. E eu vou deixar meio que rodando meio paralelo aqui, tá? Para a gente ver aqui ele criar o nosso outro arquivo. Será que eu vou ter que dar um refresh aqui? Criou, pessoal. Criou aqui, ó. Antes de eu dar o refresh, ele já criou. Demorou um pouquinho, mas criou. É que ele é assíncrono, então ele demora um pouquinho mais. Ele cria algumas coisas e tal, beleza. Beleza, então criou o outro aqui, ó. Então o outro já vai ter aqui, ó, o número 38, tá? Então vamos voltar e vou criar o último só para a gente encerrar aqui, tá? Então aqui eu vou só aumentar um pouquinho e vou colocar aqui, por exemplo, a cor. Só para a gente ver e criar lá no nível lá. Então vou colocar aqui cor preta. E vou para salvar e mandar startar. Aqui eu vou deixar meio de lado aqui para a gente ver ele criando aqui, sem eu precisar dar um refresh. Vamos ver. Outra coisa, pessoal. Quando eu defino lá no meu doc lá, o ID que eu quero, e ele vai pegar e você não mudar o ID, então toda vez que você fazer uma alteração aqui, baseado no ID que você definiu lá, ele vai mudar, tá? Ele vai, por exemplo, se você colocasse, ele ia apagar todos esses campos e colocar mais um campo, então ia ser sempre um arquivo com os campos definidos. Se você tirar um campo, ele vai... isso nós vamos ver numa próxima aula, tá? Eu fazendo isso e como resolver isso também, né? A gente definir, aí a gente vai fazer uns updates, fazer os gets, né? Para a gente definir. Então vamos aguardar um pouquinho só para ele ver se ele vai criar aqui, sem eu precisar... aqui, ó, beleza, pessoal. Viu que ele... Então ele criou mais um aqui, então tem que ter... deixa eu ver se é esse aqui. A cor, tamanho e cor, tá aqui, ó, preto. Então, pessoal, já criamos 3 arquivos aqui, 3 documentos, né, com seus 3 arquivos, coleção com seus arquivos, né, definidos aqui. Pessoal, era isso que eu queria demonstrar nessa aula, tá? Como a gente fazer as conexões com o Flutter Firebase.
Cara, é sensacional essa plataforma da Google, tá? É o seu back-end aí, onde você consegue criar os seus bancos de dados, onde você consegue criar aí imensa aplicação, onde já tem aí parte de autenticação, já tem tudo que você precisa. Isso eu vou demonstrando em algumas outras aulas, eu vou mostrando mais algumas coisas. Vamos fazer uma parte de login. Depois, para frente, aí eu vou criar um back-end em .NET Core para a gente fazer integração também, sem usar Firebase. Mas isso eu vou demonstrar mais uma aula aí, usando esses caras aqui, tá? Depois a gente pode criar um formulário, isso aqui é só para demonstrar que está conectando, e a gente vai usar depois algumas outras componentes aqui para a gente fazer os testes na próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos aí, dê o seu joinha aí, curte. Se inscreva no canal aí e até a próxima. Fique com Deus e um bom final de semana a todos.